A caixa de papelão parecia pesada demais em minhas mãos, mas não era o peso dos meus poucos pertences de escritório que curvava meus ombros. Era o peso de 18 anos de lealdade, de manhãs que começavam antes do sol e noites que terminavam muito depois dele, tudo se resumindo a uma conversa de 7 minutos em uma sala de reuniões estéril com janelas que iam do chão ao teto, mostrando uma cidade que de repente parecia completamente alheia à minha existência. Fui demitido. A palavra ainda parecia estranha, um sapato que não servia. Eu, Júlio Mendes, o cara confiável, o pilar do departamento de logística da Omnicorp, agora era apenas mais um número em uma planilha de reestruturação. Dirigi para casa em um transe silencioso, o zumbido do motor do carro preenchendo o vazio que as palavras do meu chefe, ou ex-chefe, haviam deixado. Cada semáforo vermelho era uma pausa para reviver o momento. Júlio, seu trabalho tem sido consistente, mas estamos buscando uma nova direção, mais dinâmica. Dinâmica. Aos 44 anos eu era o oposto de dinâmico. Eu era estável. Eu era a rocha que eles não precisavam mais. Quando estacionei na garagem da nossa casa impecável em um bairro nobre de São Paulo, a casa pela qual eu havia sacrificado todos os meus sonhos, um nó de pavor se formou no meu estômago. Contar para Vanessa, minha esposa. A mulher para quem a estabilidade era tudo. Contanto que viesse com um certo padrão de vida. Encontrei-a na sala de estar, folheando uma revista de decoração. Ela ergueu os olhos. Um leve vinco de aborrecimento em sua testa perfeitamente arqueada. Você está em casa cedo, disse ela, sua voz com aquele tom que não era bem uma pergunta, mas uma acusação sutil. Respirei fundo, o ar parecendo pesado e espesso. Vanessa, precisamos conversar. Sentei-me no sofá de couro branco que ela havia escolhido, sentindo-me um intruso em minha própria casa. As palavras saíram tropeçando, desajeitadas e cruas. A Omnicorp. Eles estão reestruturando. Meu cargo foi eliminado. Ela não disse nada por um longo momento. Apenas me encarou. Seus olhos azuis, que um dia eu achei que continham galáxias, agora estavam frios e vazios como um céu de inverno. O canto de sua boca se contraiu, não em simpatia, mas em algo que se parecia terrivelmente com desdém. Então é isso? Ela finalmente disse, jogando a revista na mesa de centro com um baque surdo. Depois de todos esses anos, todo o meu apoio, todo o meu sacrifício, você se tornou um fracassado. Fracassado. A palavra me atingiu com a força de um golpe físico. Não houve um "sinto muito, querido". Não houve um "vamos superar isso juntos". Apenas um veredito, proferido com uma frieza cortante que congelou o sangue em minhas veias. Naquele instante, o peso da caixa de papelão, da demissão, de tudo, desapareceu, substituído por uma clareza terrível e dolorosa. O problema não era que eu tinha perdido meu emprego. O problema era que, aos olhos dela, eu tinha perdido meu único valor. Nosso começo não foi assim. Quando conheci Vanessa na faculdade, ela era vibrante, cheia de risadas e sonhos que pareciam se entrelaçar com os meus. Eu era um jovem programador com uma paixão por criar mundos. Meu sonho era abrir um pequeno estúdio de desenvolvimento de jogos, contar histórias através de código e arte. Vanessa dizia que amava minha paixão, que minha criatividade era o que a atraía. Casamos jovens. Eu tinha um plano, um pequeno apartamento, um grande sonho. Mas os sonhos não pagam as contas de um estilo de vida que Vanessa rapidamente começou a desejar. O pequeno apartamento se tornou pequeno demais. As férias na praia local não eram mais exóticas o suficiente. Suas amigas estavam se casando com banqueiros e advogados, e a pressão silenciosa começou a montar. Júlio, o estúdio de jogos é um talvez, ela disse uma noite, enquanto olhávamos para o saldo da nossa conta bancária. A Omnicorp é um agora. É seguro. Pense no nosso futuro. Então eu pensei. Pensei no futuro que ela queria. Um futuro com segurança, com uma casa maior, com carros melhores, com jantares em restaurantes onde os cardápios não tinham preços. E, como um tolo apaixonado, troquei meu sonho pelo dela. Consegui o emprego na Omnicorp. Logística, o oposto de criatividade.
Era um labirinto de planilhas, remessas e cadeias de suprimentos. Era cinza, monótono e sugava a alma, mas pagava bem. Pagava a hipoteca da casa no Morumbi, pagava pelas suas aulas de yoga, pelas suas viagens de compras, pagava pelo mundo que ela queria construir, um mundo no qual eu me sentia cada vez menos parte. A paixão que eu tinha por programação não morreu, no entanto. Ela apenas foi para a clandestinidade. Nas madrugadas, depois que Vanessa ia para a cama, eu descia para a nossa garagem fria e desordenada. Em uma velha mesa de trabalho, entre ferramentas e caixas de tralhas, eu construía meu santuário. Ali, em um computador antigo, eu trabalhava no meu projeto secreto, um jogo para celular que chamei de Ecos de Astra. Era um jogo de quebra-cabeça narrativo, complexo e bonito, ambientado em um mundo de fantasia que eu havia sonhado desde a infância. Era a minha fuga, o único lugar onde eu ainda sentia aquele fogo criativo. Vanessa sabia sobre isso, claro. Ela o chamava de seu brinquedinho idiota ou sua perda de tempo. Você não acha que já está cansado o suficiente do seu trabalho de verdade? Ela perguntava, parando na porta da garagem, enrolada em um hobby de seda, o cheiro de seu creme noturno caro invadindo meu espaço. Você deveria estar descansando, não brincando com esses desenhos. Cada palavra era uma pequena facada, um lembrete de que a paixão que ela um dia amou agora era uma inconveniência. Com o passar dos anos, a distância entre nós se tornou um abismo. Nossas conversas se resumiam à logística doméstica. Ela reclamava que eu estava sempre cansado, sempre estressado. Ela não via a ironia. Eu estava cansado e estressado porque estava trabalhando 18 anos em um emprego que odiava para financiar a vida que ela exigia. A humilhação era sutil, mas constante. Em jantares com seus amigos, ela me apresentava como Júlio, ele trabalha com logística. A palavra logística, dita com o mesmo entusiasmo que se usaria para descrever musgo crescendo em uma pedra. Ela falava sobre as carreiras emocionantes dos maridos de suas amigas, enquanto eu me sentava em silêncio, mexendo no meu vinho. Eu aguentei tudo. Aguentei porque acreditava nos votos que fiz. Acreditava que sob aquela fachada polida e insatisfeita, a mulher por quem me apaixonei ainda estava lá. Eu estava errado. A demissão não quebrou nosso casamento. Apenas revelou que ele já estava em ruínas há muito tempo e eu era o último a saber. Depois que a palavra fracassado saiu de sua boca, algo dentro de mim se partiu e se realinhou. Não foi um estalo alto, mas um clique silencioso e definitivo. O amor, a esperança, a lealdade cega que eu senti por ela por mais de 2 décadas. Tudo evaporou. O que restou foi um vazio gelado e uma clareza que era ao mesmo tempo aterrorizante e libertadora. Eu não respondi. Apenas me levantei e caminhei em direção à garagem. "Onde você vai?" Ela gritou, sua voz tingida de raiva. "Não me dê as costas, Júlio. Não depois de me decepcionar assim." Ignorei-a. A garagem era meu único refúgio. Sentei-me na minha velha cadeira de escritório, o couro rachado e frio contra minhas costas. O cheiro de óleo e poeira me envolveu. Olhei para a tela do meu computador, onde o mundo de Ecos de Astra estava congelado no meio de uma animação. Meu brinquedinho idiota. Minha perda de tempo. A única coisa neste mundo que era verdadeiramente minha. Eu me senti oco, esgotado. A humilhação das palavras dela ecoava em minha mente mais alto do que a voz do meu ex-chefe. Pensei em desistir de tudo. Apagar o jogo, vender o computador, aceitar o veredito dela. Eu era um fracassado. Por hábito, abri meu e-mail. Eu esperava ver as mensagens usuais. Spam, contas, talvez um e-mail de um recrutador oferecendo um cargo de logística de nível inferior em outra cidade cinzenta. Mas havia um e-mail que se destacava, com um assunto que fez meu coração parar por um segundo. Assunto: proposta de aquisição urgente. Ecos de Astra. O remetente era Nexus Games, uma das maiores e mais respeitadas desenvolvedoras de jogos do mundo. Minhas mãos tremeram enquanto eu clicava para abrir. Eu havia enviado uma demo do jogo para uma dúzia de empresas meses atrás, um ato de desespero bêbado em uma noite particularmente solitária. Eu nem esperava uma resposta, muito menos isto. O e-mail era curto e direto.
Um executivo chamado Kenji Tanaka havia jogado a demo e ficado excepcionalmente impressionado com a mecânica inovadora e a profundidade da narrativa. Eles viam um potencial imenso. E então, a linha que mudou tudo. Estamos preparados para oferecer a você uma aquisição total dos direitos de Ecos de Astra por um valor de R$8 milhões. 8.000 reais. Li a frase. Depois li de novo. E de novo. 8 milhões. O número parecia surreal. Um erro de digitação. Minha mente, atordoada pela dor e pela humilhação, não conseguia processar. Eu, o fracassado. Meu brinquedinho idiota. Valia aquilo? Não senti uma explosão de alegria. Não senti vontade de gritar ou comemorar. O que senti foi uma onda de calma fria e cortante. Era como se o universo, em um ato de ironia cósmica, tivesse me entregado a arma perfeita no momento exato da minha execução. A demissão, as palavras de Vanessa, não foram o fim da minha história. Foram o gatilho. Passei as horas seguintes em uma névoa de atividade focada. Respondi ao e-mail da Nexus Games, profissional e conciso. Eles me colocaram em contato imediato com sua equipe jurídica. Chamadas de vídeo foram feitas. Contratos foram enviados por e-mail. Eles queriam agir rápido, e eu também. Enquanto o processo legal avançava com uma velocidade vertiginosa, eu me movia pela casa como um fantasma. Vanessa me ignorava, tratando-me com um silêncio desdenhoso. Ela passava horas ao telefone com sua irmã, sua voz um sussurro agudo que eu podia ouvir do outro lado da casa. Na manhã seguinte, enquanto eu estava na cozinha preparando um café que não queria, ouvi um trecho de sua conversa. Eu não posso mais fazer isso, Cláudia, dizia ela. Ele não tem mais nada a me oferecer. Estou presa a um peso morto. Finalmente tenho uma desculpa para sair. Vou dar a ele algumas semanas para encontrar um lugar, e então vou recomeçar. Ela estava me chutando para fora. Agora que a fonte de dinheiro havia secado, ela estava me descartando como um eletrodoméstico quebrado. A dor que eu deveria ter sentido foi substituída por uma frieza calculista. Ela não sabia que estava assinando sua própria sentença. Às 11h da manhã seguinte, exatamente 24 horas depois de Vanessa me chamar de fracassado, recebi a confirmação. A transferência eletrônica havia sido concluída. 8 milhões de reais estavam em uma nova conta bancária privada que eu havia aberto naquela manhã. Eu era um milionário. Voltei para a sala. Vanessa estava sentada no mesmo lugar, desta vez fazendo uma lista em um caderno de grife. O que foi? Ela perguntou sem erguer os olhos. Eu preciso que você ouça, eu disse, minha voz soando estranhamente calma para meus próprios ouvidos. Ela suspirou, um som de puro martírio. Júlio, se isso é sobre você se desculpar por tudo, eu não estou com humor. Não é um pedido de desculpas, eu disse. É um plano. Sentei-me na poltrona em frente a ela. Eu estive pensando no que você disse, sobre eu ser um fracassado, sobre precisar encontrar meu próprio lugar. E você está certa. Um brilho de satisfação presunçosa apareceu em seus olhos. Fico feliz que você finalmente esteja vendo as coisas com clareza, disse ela. Sim, estou, concordei. Então eu vou fazer exatamente isso. Vou encontrar meu próprio lugar. Vou arrumar minhas coisas nos próximos dias. Ela mal conseguiu conter um sorriso. Acho que isso é o melhor a fazer. Para nós dois. Vai me dar um tempo para repensar as coisas. Claro, eu disse. Repensar. Nos dias que se seguiram, eu desempenhei o papel do marido derrotado. Comecei a empacotar algumas caixas, principalmente com minhas roupas e os pertences da garagem. Vanessa observava com uma distância clínica, como se assistisse a um funcionário de mudança. Ela já estava fazendo planos, falando abertamente ao telefone sobre como iria refrescar a decoração da casa, quais paredes iria derrubar, como finalmente teria o closet dos seus sonhos. Ela nunca perguntou para onde eu iria. Nunca perguntou como eu estava. A escalada de sua crueldade casual era fascinante de se observar. Ela começou a deixar folhetos de apartamentos minúsculos e de aparência deprimente na mesa da cozinha. Vi isso e pensei em você, dizia ela com uma doçura venenosa. O clímax veio na sexta-feira à noite. Eu havia terminado de empacotar minhas caixas finais.
Vanessa chegou em casa com um ar de triunfo. Ela estava vestida para sair, um vestido caro que eu nunca tinha visto. Tenho um jantar com as meninas, anunciou ela sem sequer olhar para mim. Antes de eu ir, pensei que poderíamos tornar isso oficial. Ela colocou um pedaço de papel na mesa de centro. Era um cartão de visita. Dr. Armando Rossi, advogado de divórcio, dizia. Ele é o melhor. Falei com ele hoje. Ele disse que, como você está em uma posição vulnerável, podemos acelerar as coisas. Para facilitar para você, é claro. Era isso, o golpe de misericórdia. Ela estava me entregando o número de um advogado de divórcio como se fosse um ato de caridade. Eu olhei para o cartão. Depois olhei para ela. E pela primeira vez em dias, eu sorri. Um sorriso genuíno. Sabe, Vanessa, eu disse pegando o cartão. Eu não vou precisar disso, mas acho que você vai. Sua expressão vacilou, a confusão nublando sua presunção. Do que você está falando? Eu também estive fazendo alguns planos, eu disse, tirando meu celular do bolso. Abri o aplicativo do meu novo banco e virei a tela para ela. O saldo de 8.000 reais brilhava sob a luz da sala. Ela olhou para a tela, depois para mim. Ela riu, um som nervoso e incrédulo. Isso é uma piada? Que aplicativo falso é esse, Júlio? Isso é patético mesmo para você. Não é uma piada, eu disse calmamente. Chama-se Ecos de Astra, lembra? Meu brinquedinho idiota. A Nexus Games não achou tão idiota. Eles o compraram, na terça-feira. O sangue sumiu do rosto dela. A cor sumiu de suas bochechas, deixando-a pálida e fantasmagórica sob a maquiagem cuidadosamente aplicada. Ela olhou para a tela do celular de novo, seus olhos se arregalando enquanto a realidade a atingia. Não, não pode ser, ela gaguejou. Isso é impossível. Aparentemente não, eu disse. E enquanto você estava ao telefone com sua irmã, planejando como se livrar do seu peso morto, eu estava finalizando o maior negócio da minha vida. Ela me encarou, sua mente visivelmente girando, tentando recalibrar, reescrever a narrativa. O choque deu lugar ao pânico e então a uma máscara de remorso falso. Júlio, querido, ela começou, sua voz de repente cheia de uma doçura desesperada que me deu náuseas. Eu não quis dizer aquilo, eu estava chateada, assustada por nós. Eu nunca pensei que você fosse um fracassado, eu só... Pare! Eu a interrompi. Minha voz não mais calma, mas fria como aço. Apenas pare. Eu ouvi o que você disse para Cláudia. Eu vi os folhetos de apartamentos. Eu vejo o cartão do advogado de divórcio na sua mão. Você não estava assustada por nós. Você estava aliviada por ter uma saída. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos. Lágrimas de verdade desta vez. Lágrimas de ganância e perda. Nós podemos consertar isso, ela implorou, dando um passo em minha direção. Nós somos um time, lembra? Nós construímos tudo isso juntos. Não, eu disse, dando um passo para trás. Eu construí isso. Eu trabalhei em um emprego que me matava por dentro para te dar esta casa, este sofá, este vestido. E enquanto eu fazia isso, você lentamente me matava de outras maneiras. E na primeira chance que teve, no meu momento mais baixo, você me chutou para o chão. O som de um motor soou do lado de fora. Um sedã preto de luxo parou em frente à nossa casa. Um motorista de uniforme saiu e abriu a porta traseira. Meu carro novo está aqui, eu disse. Na verdade, minhas caixas nem estão cheias de roupas. São protótipos e equipamentos de desenvolvimento. Eu não estou me mudando para um apartamento deprimido. Estou me mudando para a cobertura que aluguei esta manhã. Eu peguei a pasta de documentos que meu próprio advogado havia preparado e a coloquei na mesa, em cima da revista de decoração dela. Esses são os papéis do divórcio, eu disse. Meu advogado é melhor que o seu. Você pode ficar com a casa. Considere isso uma indenização. Mas é tudo o que você vai receber. Você me chamou de fracassado no dia da minha demissão. Acontece que ser demitido foi a segunda melhor coisa que me aconteceu esta semana. A melhor foi ver exatamente quem você é quando pensou que eu não tinha mais nada. Virei-me e caminhei em direção à porta, sem olhar para trás. Eu a ouvi soluçar,
um som que se transformou em um grito de raiva e frustração. Você não pode fazer isso. Júlio, você vai se arrepender disso. Parei na porta e olhei por cima do ombro. Não, Vanessa, eu disse. Eu não vou. Mas todas as noites, quando você for dormir nesta casa grande e vazia, você vai. E então eu saí, entrando no meu novo carro, na minha nova vida, deixando para trás 18 anos de um casamento que, como eu finalmente percebi, havia terminado muito antes de eu perder meu emprego. Os meses que se seguiram foram uma transformação. A venda de Ecos de Astra não me deu apenas dinheiro, deu-me liberdade. A primeira coisa que fiz foi fundar meu próprio estúdio. Garagem dos Sonhos Estúdios. Era um nome sentimental, uma homenagem ao lugar onde tudo começou. Aluguei um escritório moderno no centro da cidade, contratei uma pequena equipe de artistas e programadores jovens e talentosos, pessoas que compartilhavam da minha paixão e não a viam como um brinquedinho idiota. Acordar de manhã deixou de ser um fardo. Pela primeira vez em quase 2 décadas eu sentia um propósito. As longas horas de trabalho não eram mais um dreno, mas uma fonte de energia. Lançamos nosso primeiro novo jogo, um pequeno projeto, 6 meses depois. Foi um sucesso modesto, mas aclamado pela crítica. Mais importante, era algo que eu e minha equipe havíamos criado juntos, com paixão e sem compromissos. Minha nova vida era mais simples, apesar da riqueza. A cobertura era confortável, mas não ostensiva. Descobri que não precisava das armadilhas do sucesso que Vanessa tanto cobiçava. Eu encontrei alegria em coisas pequenas, uma caminhada no parque pela manhã, cozinhar uma refeição para mim mesmo, ler um livro sem ser interrompido por queixas ou demandas. Eu estava em paz. Quanto a Vanessa, eu mantive minha promessa. Ela ficou com a casa e uma pensão generosa o suficiente para cobrir suas despesas, mas não seu estilo de vida extravagante. Fiquei sabendo através de um amigo em comum que ela teve que vender a casa alguns meses depois. O custo de manutenção era muito alto para ela sozinha. Ela se mudou para um apartamento menor, o tipo de lugar que ela um dia teria olhado com desdém. Disseram-me que ela conseguiu um emprego em uma galeria de arte, algo que ela sempre disse que queria fazer, mas nunca teve a necessidade. Aparentemente, a necessidade era um grande motivador. Ela tentou entrar em contato algumas vezes. Mensagens de texto que começaram com raiva, depois se transformaram em falsas desculpas e, finalmente, em apelos patéticos. Eu nunca respondi. Bloqueei seu número. Não por maldade, mas por autopreservação. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado. 1 ano depois da minha demissão, eu estava em Tóquio para a Game Show, representando meu estúdio. Estávamos revelando nosso novo grande projeto, a sequência de Ecos de Astra. A resposta foi esmagadora. Enquanto eu estava no palco, olhando para um mar de rostos animados, pensei no homem que eu era. O funcionário cansado da Omnicorp, o marido que se sentia invisível, o fracassado. Ele parecia um estranho para mim agora, uma versão de mim de uma vida passada. Perder tudo o que eu achava que importava, meu emprego, meu casamento, foi o catalisador que me forçou a encontrar o que realmente importava, eu mesmo. A traição de Vanessa, sua crueldade, foi, na mais amarga das ironias, o maior presente que ela já me deu. Ela me libertou. Ela me mostrou que o verdadeiro fracasso não é perder um emprego. É perder a si mesmo para agradar alguém que nunca te valorizou para começar. E naquela noite, em Tóquio, cercado pelo zumbido da indústria dos meus sonhos, eu sabia, com uma certeza inabalável, que eu não era um fracassado. Eu era, finalmente, um vencedor. O que você faria no meu lugar? Teria dado a ela uma segunda chance, ou a justiça poética foi a melhor resposta? Às vezes, o pior dia de sua vida pode se transformar na maior oportunidade. Você concorda? Quero muito saber sua opinião. Deixe um comentário abaixo com uma classificação de 1 a 10 para esta história. Sua opinião é muito importante para mim e me ajuda a trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se você gostou desta história e quer ver mais narrativas emocionantes como esta, por favor, clique em curtir e se inscreva no canal. Fazendo isso, você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui. Sugiro também que assista ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar.
Até breve.